Fala galera, hoje falaremos sobre ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Uma teoria desenvolvida por Judith Butler, nascida em Cleveland, Ohio, em 1956. Ela acredita que existe uma neutralidade sexual. Pare bem, neutralidade sexual, ou seja, se uma criança nascer, ela não tem sexo masculino, ela não tem sexo feminino. E que isso é imposto compulsoriamente pela sociedade. Por exemplo, quando meu filho nasceu, eu dei uma bola de futebol, eu dei um carrinho, eu dei um bonequinho. Eu estou forçando ele a ser um menino. E quando a sua filha nasceu, você deu uma boneca, uma panelinha. Qual a problemática de tudo isso? A problemática, primeiro, porque existe essa questão da neutralidade sexual, que mais à frente eu vou falar sobre isso. Mas, em primeiro lugar, assim como ela teve a liberdade de desenvolver essa teoria e difundir por muitos lugares do mundo, eu tenho a liberdade de não aceitar e ser contra. Agora, ser contra essas teorias te faz um homofóbico, te faz um racista, fascista, pianista, equilibrista e etc. Aí você se pergunta, mas como eles introduzem esse pensamento na mente das pessoas? Primeiro eles jogam aquilo de uma avalanche de informação a respeito daquele assunto. Então passa de manhã na Fátima Bernardes, passa no Globo Esporte, passa no Vídeo Show, passa na Malhação, com aquela música lá, Seja o que Você Quer Ser, e na novela das 6, das 7, das 8, Jornal da Globo e de madrugada. Enfim, eles jogam ali uma avalanche de ideologia de gênero. As músicas, tudo vai falar a respeito disso, começa toda aquela palhaçada das aulas de artes. Todo o assunto é relacionado à sexualidade, ideologia de gênero, homossexualismo, LGBT, e eles fazem tudo, jogam tudo numa panela só. E quem for contra isso é feminino, é nazista, é racista, tudo isso aí. Então você se cansou daquele assunto, você não quer mais saber, cara. E como você não quer mais saber, você para de assistir. Você parando de assistir, cai a audiência. Então eles dão uma... Agora vamos devagar, porque eles estão bravos com a gente. Alguns dias depois eles voltam novamente com esse assunto. E agora eles vão apresentar ali partes que são benéficas disso. E se você for contra essas partes benéficas, então, para com isso, cara. Você é do passado, você é um cara que é retrógrado. Então você já começa eu vou ficar quieto pra não xingar ninguém, eu vou ficar quieto. Aí você fica quieto. E aí, quando você fica quieto, que mora o perigo. Quando você fica quieto, eles começam a enfiar a goela abaixo com isso, né? Eles começam a falar disso com as crianças e a gente não fica nem sabendo. Então esse aí é o método deles, né? Eles começam aí a falar disso o tempo todo, daqui a pouco eles apresentam aí pontos positivos, quem for contra é um Hitler, e aí quando você vai ver, menos espera, você está colocando um vestido no seu filho e é isso aí. If you consider this revolting and perverted, understand that you will be seen as an intolerant, shallow person who should visit a psychiatrist. This is a usual playground slide. You don't believe it? Take a closer look. A boy of 5 is sliding down right there. This playground slide is in Norway, and it was put there in order to bring up children in a proper way, not to feel shy, but to be developed. Are you shocked? Well, if so, it means that you are backward and not able to appreciate how modern civilization has evolved. Not long ago, Europeans decided to civilize their citizens from the cradle in order to reduce the number of such stupid people. The youngest children are taught core values through the examples of toy animals. This French book
has the title Little Fox Jean Has Two Mums. And here is a story about a baby penguin entitled The Tango of Two Fathers. Why not? Preschool teachers in kindergartens read such books to children. Teachers use special methods and techniques which are being worked out in ministries. For example, the Danish Ministry of Equality has printed a guideline for nursery teachers called Kindergartens, where there is a place for peppy princes and pirate princesses. In Latvia, you can find books for boys entitled The Day When Carlis Was Carleen, and for girls, The Day When Ruta Was Richard, published under the patronage of the ministry. And you encounter the same situation in Germany. For instance, the pupils of one German school swapped sexes. In honor of Gender Equality Day, boys and girls cross-dressed. In fact, everybody took part, both teachers and students, because, according to Europeans, it helps to reach mutual understanding. Schüler sich in der Schule, wo sie sehr lange in ihrer Jugend sind, nicht verstellen müssen, sondern sein können, wer sie sind. LGBT ideologists are sure that a man in his infancy is neuter. That's why he can later choose who he wants to be, he, she, or it. These cute boxes are not sold in sex shops, but are given out in kindergartens in Basel, Switzerland. Plastic boxes are made for children of 4 years and upward. A complete set is made up of queer dolls, special illustrated books, and toys imitating genitals. This is Max. He is 2. His English father and mother dress him in boys' trousers as a boy and girls' skirts. Though Max was born as a normal boy, his parents consider this meaningless. Until the boy decides for himself who he is, his parents make him play with both toy cars and dolls. His mother paints his nails and pins up his hair with girlish hairpins. They do it for the sake of their child. According to Lisa, Max's 23-year-old mother, a gender-neutral upbringing gives a child the freedom to choose between stereotypical male and female clothes and toys. He gets dressed and plays with toys the way he likes. From an early age, Max, who is brought up as God knows who, and his parents and hundreds of thousands of European families have fallen victim to a modern gender theory, which turns people into neutered creatures. The formation of such people of the future begins in special kindergartens. Here is one such preschool institution in Sweden. The kindergarten Egalia has been operating since 2010 in Stockholm. Here, the children are treated as if they have no gender. Instead of han or hon, which is translated from Swedish as he or she, a child is called hen, which means it. This neuter word was added by pedagogues to their word armory from non-traditional sexual minorities. That's probably the reason why the director of the kindergarten, Lotta Rajalin, considers this procedure to be the most democratic. So I think we are going to change girls to boys and boys to girls, and that's of course not what we are doing. We like to give every human being the same rights, the same possibilities, the same responsibilities, and that is a question. É isso que eles estão fazendo nas escolas. Você pensa que seu filho vai para a escola para aprender matemática, física, química, inglês? Não, seu filho vai aprender sobre sexualidade. Se o meu filho chega na escola falando um negócio desse, cara, eu vou pegar no cílio, taco de beisebol, do Negan do The Walking Dead, e vou ir pra cima, cara, e vou ser preso. A escola não tem que ensinar isso. Recentemente eu vi uma reportagem em qual um repórter entrevistava alguns alunos de uma faculdade nos Estados Unidos, e isso também nas faculdades brasileiras, que está lotado disso, esse pensamento esquerdista, marxista, que a gente vai falar em um outro vídeo. E ele perguntava assim, se hoje um jovem de
chega até em você e ele fala pra você que ele não é o Marcelo, ele é a Jennifer. O que você vai dizer pra ele? Aí o aluno responde assim: bom, vou dizer que ele tá certo, ele é aquilo que ele quiser ser, ele tem que ser aquilo que ele se sente bem. Aí perguntou para vários outros alunos e aí passaram centenas de alunos, e aqueles alunos todos diziam a mesma coisa. Ah, você é o que você quer ser, você tem que ser aquilo que você se sente bem. E toda aquela conversa que a gente já conhece do politicamente correto. O politicamente correto, na maioria das vezes, é aquele cara que discorda, mas ele tem medo, ele é covarde, ele tem medo de falar que ele discorda. Mas eu não tenho medo, eu discordo totalmente da ideologia de gênero. E pode vir, quem quiser debater pode conversar aí, ou pode falar nos comentários. Alguns psicólogos e psiquiatras, inclusive, eles estão muito preocupados com essa questão. Porque a cada dia que passa, o ser humano ele sabe menos sobre ele mesmo. Antes eu não sabia que faculdade, que curso eu ia cursar, eu não sabia que profissão eu ia seguir. Agora, a criança ela tem que decidir até que sexo que ela é. Bom, hoje eu gosto do quê? Hoje... Existe uma problemática muito grande, eu quero falar agora para você. Você que é a favor. Você que é a favor da ideologia de gênero, eu vou propor a seguinte história. Você tem um filho, e o seu filho tem 8 anos de idade. E seu filho tá ali, todo bonitinho, você pintou o cabelinho dele, coloca a mochilinha nas costas, coloca um vestidinho nele, porque você é adepto, né? Você é adepto. Coloca um vestidinho e coloca uma sandalinha de menina nele. E você manda ele para a escola. E ele volta da escola, né? E ele chorando, ele volta da escola. E você pergunta: o que foi, filho? O que aconteceu? O seu filho diz: mãe, um senhor abusou de mim. Mas como assim o senhor abusou de você? Mãe, o senhor ele mexeu em mim, ele falou pra eu pegar nele, eu peguei nele. Isso é revoltante só de falar, eu já fico... E você vai lá e chama a polícia porque não pode um negócio desse, pedofilia. E aí a polícia chega, prende esse cara vai a julgamento. E a defesa dele diz o seguinte: ele abusou desse menino de 8 anos porque ele se sente uma menina de 10.